Bem, você está me perguntando o que eu acho da igreja hoje. A igreja apresentada pelos homens da nossa geração. Igreja humanista, igreja voltada para a filosofia humana e a igreja que perdeu a identidade do amor, a identidade do caráter, a identidade do verdadeiro evangelho, que é seguido primeiramente do amor. O evangelho, ele é simples, o evangelho sempre foi simples. Eu acho que a igreja hoje, ela não tem como base dizer que a Bíblia seria base para ela, porque como uma igreja tem a Bíblia Sagrada como base no todo, se ela não está direcionada à palavra de Deus, ela não está pautada na Bíblia Sagrada, é na doutrina da palavra de Deus. Eu penso que temos leis na terra, no poder judicial, temos leis que os poderes judicial, legislativo e executivo regem para nós. Nós temos regras. Um celular tem um manual. Se você compra um celular, você precisa, alguns precisam, né? É como, eu conheço tanto que eu já não preciso ler manual de nada. Já abre a caixinha do celular, do presente que ganhou e joga tudo fora, pega seu carregador e liga o celular e vai brincar. Mas é necessário que leia-se o manual para entender aquilo que você tem em mãos. Eu acho que a igreja precisa entender que a igreja precisa da palavra de Deus do jeito que ela é. Não precisamos de nenhum sensacionalismo, de nenhuma autoajuda. A igreja nunca precisou disso. Jesus, ele sempre deixou claro: meu povo está sendo destruído ou está destruído por falta de conhecimento da minha palavra. Em Lucas capítulo 4 encontramos o Espírito Santo levando, Jesus conduzindo, diz assim a tradução, conduzisse o Espírito Santo Jesus ao deserto para ser tentado. Ali Jesus encontra três metáforas. Por exemplo, Jesus com a fome, Jesus com sede, Jesus necessitado. E encontra agora a igreja com fome, com sede e necessitada. E quem tentou Jesus é o que está tentando a igreja de hoje. Só que há uma diferença. Lucas, o escritor ocular, ele diz para nós que o diabo, o aferidor, ele chegou até Jesus e disse: se tu fores o filho do homem, manda que essas pedras se transformem em pães. Primeira, e Jesus estava com fome. Ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Primeira. A segunda é que ele disse para Jesus que tudo era dele. As coisas que havia na terra era dele, que Jesus prostrando e adorando a ele daria tudo para Jesus. Jesus disse, dentro da palavra, novamente usando a palavra dele, ele disse: adorarás, está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus. A terceira é que o diabo, ele não se dá por vencido. Na primeira não deu certo, na segunda não deu, e ele começou a acreditar que Jesus tinha uma constante fraqueza na sua carne. Eu acho que está aí o problema. O homem hoje, a igreja hoje, humanista, a igreja mercado, a igreja imagem, tudo aquilo que você vê está dentro dela, um banco de conforto de avião, uma qualidade de som boa. Como diz aí o pastor Eniel Barreto, igreja é isso aqui, igreja é o povo, a igreja é aquela comunidade que está ali todos os sábados e domingos, todos os dias do culto, igreja de campanha, e se esquecem que igreja, ela nunca foi e jamais será. Na verdade, a igreja, eu ouvi um teólogo dizer que Deus poderia até fazer com que a igreja hoje saia de dentro da igreja de hoje, que Deus possa fazer uma igreja que venha sair de dentro dessa igreja e fazer outra igreja. Como? A igreja tem que ser lá fora. A igreja tem que ser lá fora. Jesus, quando Satanás tentou de forma direta e indireta fazer com que ele não fosse para o Calvário, em nenhum momento teve sucesso. Jesus, exemplo, quando foi para o Monte das Oliveiras, Lucas relata bem claro que Jesus ajoelha
e a tradução original hebraica, ajoelhando Jesus, começa a orar a Deus, e a Bíblia diz que Jesus, a alma dele enche de tristeza até a morte. O que é isso? É uma depressão, uma ansiedade, é uma agonia. 12 horas dali até Jesus morrer e ir para o sepulcro, ou seja, emprestado o sepulcro do cidadão. Jesus teve aquelas 12 horas, mas aí ele estava tendo aquela agonia, o sangue dele escorria pelos poros, por isso, não, eu creio que Jesus sabia de todas as coisas. O problema é que Jesus se entregou para nós da vida, se deu por nós. Ninguém matou Jesus, de forma nenhuma, ninguém disse poder para fazer isso. Aos anjos deram a ordem ao seu respeito. Estava todo mundo preparado, as milícias de anjos e arcanjos. Deus tem a sua promessa para fazer. Deus prometeu de Gênesis a Apocalipse, Deus prometeu, a Bíblia toda é missão, tirando o livro da Revelação, que é para os nossos dias, digamos, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diante, a gente não chega até ali, parou. A gente vai chegar em Apocalipse 20, versículo 11 diante, e vai ler que vai ter um grande juízo. E ele não fala de um pequeno juízo, fala de grande juízo. A igreja está se esquecendo que um dia a gente vai passar por esse juízo. Mas antes de falar isso, eu quero falar a pergunta que você me fez. Igreja hoje, ninguém vai explicar. Pode ser filósofo, pode ser teólogo, pode ser quem for. Como vai explicar e definir igreja hoje? Eu posso, na minha visão, definir uma igreja, mas você pode entender que não é essa igreja na sua visão. Mas eu posso definir. Mas voltando rapidinho, Jesus no Monte das Oliveiras ora a Deus e diz assim: se possível, arranque de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. E os homens de hoje, a igreja hoje, os pastores hoje, coloca Deus na parede e diz que tem que acontecer. Tem que ser, vai fazer e acontecer. E Jesus em nenhum momento fez isso. Ele disse: se possível, seja feita a tua, não a minha. Jesus falou isso. E o homem hoje está dizendo que Deus tem que fazer, Deus tem que dar carro, dar casa. É um Deus, é um mercado. Você vai lá comprar e Deus está lá para te encher a tua despensa. Não é assim. A igreja, como novamente diz o pastor Eniel Barreto, a igreja, ela tem que ensinar o povo a perder. Ensinando o povo a perder, a comunidade vai se aglomerar, vai se unir em força no partir do pão, em comunhão, como a igreja primitiva fazia. Isso gerará uma igreja forte, em que o mundo lá fora vai saber, ali é um povo diferente que devemos ter, uma vida, uma conduta devida, uma conduta conforme a deles, porque a única forma, agora eu vou entrar naquilo que quer dizer a igreja. O que é a igreja? Como posso definir? Eu vou entrar no que você me perguntou. Definição de igreja para mim seria eu pegar e parar numa praça, parar numa rua e ver alguém acender uma pedra de crack e saber que aquela pessoa toca uma guitarra e você quer falar assim: olha, vamos lá na minha igreja agora e você vai tocar para Deus. Ah, mas eu não posso, eu estou assim, vamos lá agora. E dá a oportunidade. Porque quem muda, a Bíblia diz que é o Espírito Santo. Nós estamos preocupados demais com o exterior, a beleza exterior, a santidade maquiada, que Deus não está preocupado com isso. Deus quer transformar a vida do ser humano. Como? Se os pastores estão preocupados mais com, entre aspas, o dinheiro. É complicado. Se o dinheiro ele fala mais alto, com certeza a classe dos mais pobres vão sofrer as consequências. E é o que está acontecendo na igreja, perdeu identidade. Eu creio que eu estou voltado. O nosso ministério é o ministério, igreja, ministério em defesa do Evangelho, baseado em Filipenses, no original da Bíblia original, tradução original não adulterada, criminalmente, que existe várias traduções, ou várias traduções adulteradas, né? E baseado em Filipenses capítulo 1, versículo 16, aonde o apóstolo Paulo diz que ele tem se colocado como defensor desse evangelho, e eu vou defender. Eu, como pastor, eu vejo que eu tenho a necessidade de defender, e eu vou fazer isso porque Deus quer isso. Agora, para mudar a igreja é necessário união, não ecumenismo, não unir igrejas ou religiões ecumênicas, não, união dos pastores, criar vergonha na cara e ter braço, ter punho, ser homem de verdade, né? E se unir, falar: a gente não vai ficar no meio desse povo mais,
não vamos nos misturar e vamos sair. Não falamos de religião, de doutrina humanista, de coisas colocadas na igreja através do homem, mas a Bíblia tem a doutrina verdadeira. A palavra de Deus, ela tem tudo para nós sermos felizes. Nem toda vez você vai vencer, nem tudo você vai ganhar. Muitas das vezes vai acontecer coisas que não vai te agradar, mas Deus diz que nunca te abandonará. Nunca vou deixar você. Eis que estarei convosco até a consumação do século, e mal nenhum causará dano nenhum. Eu penso assim que a igreja precisa voltar para esse lado, o lado da verdade da palavra de Deus, a palavra que pode mudar. Terminando a minha participação, eu quero dizer que a igreja tem que lembrar que Apocalipse capítulo 20, versículo 13, diz que o inferno dará aos seus mortos um grande juiz para ser julgado pelo grande juiz que é Deus. Então, o inferno dará aos seus mortos. A tradução está dizendo assim: o inferno dará os seus mortos. Então, a pessoa morre e diz assim: mas morreu, acabou. Não, morreu, acabou nada. A Bíblia está dizendo que o inferno dará os seus mortos para o grande juiz, para aquele grande dia do juízo final. Então, a pessoa está morrendo aí agora sem Jesus, está indo para o inferno. Jesus deixou claro sobre Lázaro e rico. Não vamos entrar nessa questão. Que Deus possa ter falado aí. A minha opinião é essa, é vaga, é bem extensa e é a realidade. Eu penso dessa forma, acredito que o sonho de Jesus para a igreja não é essa igreja, não é essa igreja de maquiagem, de mentira, uma igreja mais para si, a bênção só para si próprio, o resto é que se dane. E a realidade é essa. Deus possa abençoar a cada um em nome de Jesus. Se quiser mandar um e-mail para mim, tem aí em defesa do evangelho, né? Não, pastor defesa do evangelho @gmail.com, pastor defesa do evangelho @gmail.com. E a gente está aí para pregar a verdade, doa quem doer. Que Deus possa falar ao seu coração a cada dia. Você se entregue para Jesus. Ele tem o caminho, ele tem a verdade, ele tem a vida.